Boa noite, queridos amigos e irmãos em Cristo, que mais uma vez estamos reunidos nessa noite para juntos meditarmos na inspirada e infalível Palavra de Deus. A nossa oração, como de costume, de praxe, é que Deus possa estar abrindo os nossos olhos e iluminando nossa mente e coração, para que ao aprendermos os ensinos da Palavra de Deus, nós possamos aplicá-los em nossa vida cotidiana, em nossa vida prática, pois é para isso que ela foi deixada em nosso comando, em nossas mãos, para aprendermos e aplicarmos o seu aprendizado, a fim de que esses ensinamentos possam mudar e transformar a nossa vida. Deus possa assim falar ao nosso coração e, assim sendo, que nós possamos aplicar os seus ensinos em nosso dia a dia. Há uns anos atrás, pelo menos uns 15 anos atrás, nossas televisões apresentavam uma série de propagandas usando alguns artistas ou nomes em iminência e influência em nosso país, como jogadores de futebol, no caso o Arnaldo Fenômeno, ao som da música do cantor Raul Seixas, com o refrão "Tente outra vez", onde cada um desses artistas, em seu momento de propaganda, apresentava um quadro de alguma dificuldade pela qual haviam passado e que haviam vencido. E diziam: "Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca". Quem é da minha idade deve se lembrar, quem é um pouco mais novo talvez não lembre-se disso, mas quem é da minha idade, um pouco mais velho, deve se lembrar disso. Uma propaganda bonita, gostosa, de se ver e ouvir, que de alguma forma tentava injetar certa dose de positivismo em nosso tão sofrido povo brasileiro. Muitos naquela época não sabem, e muitos hoje ainda continuam sem saber, que esses movimentos, ou que essa propaganda estabelecida, orientada pelo governo da época, tinha como interesse, desse movimento, desencadear uma chance de autoestima, uma elevação da autoestima do nosso povo brasileiro. E isso o faziam através de algumas questões que envolviam essas pessoas que estavam em iminência, na vista de todos, que de alguma forma haviam vencido alguma adversidade no decorrer da sua caminhada de vida. Pois bem, essa campanha muito bonita, vou dizer, e muito, de fato, bem estabelecida, não surgiu como tensionava mostrar a preocupação dos nossos governantes apenas e tão somente com o nosso povo, ou com a autoestima do povo, com o benefício do povo, mas tinham em mente a preocupação consigo mesmo, os governantes, e com as suas posições diante da nossa população, diante do nosso povo. Essa campanha, essa propaganda, ela foi idealizada e aplicada pelo nosso governo em resposta a uma pesquisa realizada pelo Instituto Latino Barômetro em 17 países aqui da nossa América Latina, com as seguintes perguntas: você confia nos seus compatriotas e no seu país, nos seus governantes? Pois bem, naquela época, o nosso país, o Brasil, ficou em último lugar na pesquisa, com ínfimos 4% de pessoas que responderam de forma positiva. Ou seja, 96% diziam que não confiavam nos seus compatriotas, não confiavam no seu país e, em consequência disso, também não confiavam nos seus governantes. Ficamos atrás, inclusive, do nosso vizinho Paraguai, que atingiu uma média de 10% dos entrevistados. Os argentinos ficaram com 17% e os uruguaios com 36%. Logo, essa campanha visava resgatar nosso amor próprio,
e nossa autoestima diante principalmente da nossa administração pública. Alguns outros homens em eminência, alguns artistas, céticos dessa posição, né, comentaram a estratégia governista. Por exemplo, Marcelo Taz, da época, disse: eu fico pensando, o Brasil é realmente um país maravilhoso, cheio de riquezas naturais, praias paradisíacas, né, pessoas hospitaleiras, não temos aqui nenhum terremoto, não temos aqui furacões, não temos aqui vulcões. Mas se o melhor do Brasil é o brasileiro, então por que o nosso país não dá certo? Porque aqui as coisas não funcionam. Mais enfático ainda, o desbocado cantor Roger, líder da banda O Traje a Rigor, disparou: acreditar que se é algo que não se é, ou algo que realmente nós não somos, é no mínimo esquizofrenia, pois falta muito para sermos isso, o que o governo quer que nós acreditemos que somos. Não é tapando o sol com a peneira que vamos melhorar o nosso Brasil como nação. E aqui, dentro dessa questão, que não mudou muita coisa de lá para cá, dos nossos dias atuais, que nós, povo de Deus, entramos para anunciar em alto e bom tom que o nosso povo, o nosso país, a nossa nação precisa do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, para que ela de fato possa ser uma nação abençoada e feliz, uma nação onde a sua autoestima atinja os patamares mais elevados. Nós não podemos apenas e tão somente depender dos nossos governantes, por melhores e por mais bem intencionados que eles sejam. O que nós precisamos é que, como povo, como nação, nós possamos entendermos a nossa responsabilidade pessoal, no caso do cristão, anunciar, e no caso daqueles que ainda não aceitaram o Cristo como Salvador, entender essa condição e aceitar, para que de fato nós possamos ser uma nação abençoada e feliz. Pois somente uma nação que assim o tem, o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, pode de fato caminhar feliz, de cabeça erguida, confiante em seu futuro, seja ele qual futuro for. Pois o Salmo 144, versículo 15, nos informa que feliz, abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, diante desse pensamento, dessa posição, é que eu quero pensar com vocês nessa noite sobre venha o teu reino. E pensamos para isso dentro do texto de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, que nos diz o seguinte: orem desta maneira: nosso Pai do céu, seja santificado o seu nome, venha o teu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje novamente o nosso alimento. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do maligno. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, lida está a sua inspirada palavra. A nossa oração é que o Senhor possa falar ao nosso coração. Instrui-nos, oriente-nos a entendermos que se nós queremos mudar o nosso país, nós precisamos mudar primeiro a nossa própria conduta. Nós precisamos mudar a conduta do brasileiro, porque o Brasil é feito de brasileiro, e eu, como brasileiro, preciso entender que a minha posição diante do Senhor vai, de certa forma, afetar a nossa condição como nação diante do Senhor, porque o Senhor quer que nós sejamos de fato uma nação abençoada e feliz. Fala ao nosso coração, orienta-nos, instrui-nos, e a partir dessa instrução nós possamos viver aquilo que o Senhor nos orienta nesta noite. Oramos assim, em nome de Jesus.
Amém. Venha o teu reino. Quando nós pensamos dentro desse prisma, desta visão bíblica de almejarmos o reino de Deus, eu gosto de deixar isso sempre claro. Nós não estamos falando nem pensando em religiosidade, pois acredito que não exista nenhuma outra nação no planeta que seja tão ou mais religiosa do que a nossa, do que o povo brasileiro. Nós temos em nosso país até uma ideia, né? Um feriado que é chamado de um feriado para todos os santos. Há uma pluralidade de religião em nosso país e, portanto, nós entendemos que o Brasil é um país rico em termos de religiosidade. Porém, contudo, entretanto, toda essa religiosidade não tem resultado ou não tem dado ao nosso país a condição de sermos um país de fato abençoado, de sermos de fato um país feliz, a despeito de todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre o nosso país, porque nós somos ainda um país onde não há um compromisso fiel com aquele que é o único Senhor, Salvador de todos os homens e que pode de fato resolver todos os nossos problemas, sejam eles emocionais, psíquicos, religiosos e espirituais. As Escrituras nos informam que só o Senhor é Deus, só Ele é Deus. E portanto, se nós entendemos que a Bíblia diz que só existe um único Deus, e se esse único Deus não é ainda o Senhor da minha vida, da minha família, do meu estado, da minha cidade, da minha nação, nós não podemos entendermos que nós somos de fato uma nação abençoada e feliz, apesar de toda a nossa religiosidade. Logo, toda essa religiosidade não resolve o problema de ninguém, pois ela está ligada, né, à nossa cultura, à nossa conduta, e se manifesta apenas em uma aparência de religiosidade. Nós somos apenas e tão somente religiosos em alguns dados, em alguns momentos que de alguma forma tentamos impressionar alguém com a nossa conduta. Nós temos o hábito cultural de, em determinados momentos, assumirmos uma posição de cultura, no momento do nosso culto, no momento da missa, no momento do nosso encontro religioso, nós vestimos uma roupa, nós trajamos uma vestimenta, nós usamos uma determinada linguagem, nós usamos alguns amuletos que dizem, que denotam que nós possuímos uma religiosidade. Mas saiu daquele ambiente, nós voltamos ao patamar de uma pessoa comum, onde aquela religiosidade não tem nenhuma referência, nenhuma mudança em nossa conduta diária. Portanto, religiosidade apenas tão somente de aparência. E essa religiosidade de aparência não resolve o problema de ninguém, nem o problema pessoal, nem o problema familiar, nem o problema municipal, nem estadual, nem nacional. O que nós precisamos é de um relacionamento real, autêntico com o Deus dos céus, com o Deus que é único, caracterizado, né, por um relacionamento que vai mudar o meu caráter de forma interna, de forma por dentro. Uma religião ou uma vida estabelecida, onde o meu caráter é quem vai conduzir a minha conduta. Uma transformação interna que vai gerar resultados externos. Não importa se eu estou no meu encontro religioso, não importa se eu estou na minha igreja, não importa se eu estou no meu culto, onde quer que eu esteja, a minha vida, a minha conduta é pautada pelo meu caráter interno e, portanto, eu vivo um cristianismo que é verdadeiro e autêntico em qualquer lugar, em qualquer ambiente, porque em qualquer ambiente a minha vida é pautada pelo meu caráter e não pela minha conduta. A minha preocupação não é agradar os outros,
mas é agradar aquele com quem eu tenho um relacionamento pessoal, autêntico, que não apenas então somente vê o que eu faço, mas vê o porquê eu faço e como eu faço. O nosso relacionamento com Deus, ele é mais interno do que externo. Porque quando eu conheço o Deus dos céus, aquele que de fato é o único Senhor e Salvador da minha vida, eu entendo que o meu relacionamento com Ele deve ser pautado naquilo que eu sou, porque Ele me vê onde quer que eu me encontre, quer eu esteja em uma multidão, quer eu esteja sozinho. Logo, esse relacionamento pautado pelo nosso caráter, né, de dentro para fora, deve ser a realidade de cada um de nós e uma realidade de cada brasileiro, se é que nós queremos de fato ter um país, uma nação abençoada, abençoadora e feliz. O texto em questão que nós acabamos de ler, conhecida a oração do Pai Nosso, do Pater Nostro, Padre Nosso, e denominada de oração dominical, ela é parte integrante, né, do ensino de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho escrito segundo Mateus. E é dentro desse contexto que ela deve ser examinada a fim de melhor ser entendida, interpretada e aplicada à nossa vida. Esse famoso Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo é reproduzido de forma integral por Mateus, pois sabemos que o evangelista Mateus, né, ou o escritor do Evangelho segundo Mateus, ele tem como objetivo alcançar os judeus, ou seja, os destinatários dos escritos de Mateus eram o povo judeu. Enquanto que Lucas escreve o seu evangelho tendo como destinatário as pessoas não judeus, os gentios. E Marcos tinha como pano de fundo, como destinatário, os romanos. Portanto, cada um tem a sua ótica, tem a sua visão, tendo como mente, tendo como observação a vida de Jesus. Por isso nós falamos que esses três evangelhos são sinóticos, têm a mesma visão, a visão da vida de Jesus, mas cada um escreveu aquilo que ele aprendeu diante daquilo que observou da vida de Jesus. Sendo que Mateus é um escritor que é testemunha ocular do que ele escreveu, enquanto que Marcos e Lucas, eles receberam orientação, ou eles ouviram de alguém e escreveram com base no que eles ouviram. Eles não foram testemunha ocular dos fatos que eles escreveram. Então o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho escrito de alguém que conviveu com Jesus. Então Mateus, ele escreve de forma integral, tendo como mente, tendo em sua mente de que está escrevendo para a nação israelita, para o povo judeu. E o povo judeu esperava a vinda do seu Messias. E nesse evangelho de Mateus, Mateus apresenta a pessoa de Jesus como o Messias ungido, esperado pelos Messias, anunciado pelos profetas. Por isso, no seu evangelho, Mateus traça a linhagem de Jesus. Logo nos seus primeiros capítulos, ele traz ali a genealogia de Jesus para mostrar para os seus ouvintes, ou para os seus leitores, os seus destinatários, que Jesus era de descendência do rei Davi. Portanto, alguém que de fato poderia se dizer que era alguém que estava possibilitado de estar no trono do rei Davi. Jesus é o Messias vindo da nacionalidade ou da descendência do rei Davi. Jesus é apresentado como o rei Messias para os judeus. Ele inicia o seu ministério terreno enfatizando nele a chegada e o estabelecimento do seu reino. É Mateus quem nos fala isso, da primeira mensagem de Jesus, quando ele fala em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus fala da vinda, que ele está trazendo o seu reino. Ele está estabelecendo o seu reino. E nesse sermão que nós lemos, o Sermão do Monte, que nós dissemos que compreende o capítulo 6, 5, 6, que é o que estamos lendo, e o capítulo 7 de Mateus, Jesus está apresentando ao seu povo
ou aos seus súditos, ou aqueles que queriam segui-lo, os seus discípulos, quais os princípios fundamentais do seu reino, que está aqui na terra, mas que deve ser governado do céu. Por isso, nesse texto que nós lemos, Jesus fala: seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. A história nos mostra que o coração duro do povo judeu, os levou a rejeitar o rei e os seus princípios, bem como a completa e plena instalação do seu reino terreno. É Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 19, versículo 14, que através de uma parábola, o Senhor Jesus nos informa que a nação de Israel disse o seguinte do seu Messias: nós não queremos que esse reine sobre nós. Além dos princípios desse reino, o Sermão do Monte apresenta-nos as características do povo do rei, daqueles que seguem os princípios do rei, daqueles que vivem submissos à vontade do rei, cujo desejo maior é viver para realizar a vontade do rei. Seja feita a tua vontade. Pois reconhece os direitos monárquicos desse rei. Por isso ele diz: seja feita a tua vontade. Agora, hoje, em pleno século XXI, nesse dia onde nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, nesse momento, esse reino, ele já existe. Ele foi instaurado, ele foi trazido à existência pelo rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Porém, ele está instaurado de forma invisível aos nossos olhos naturais, aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos carnais, porque eles existem de forma invisível no coração de todos aqueles que se submeteram aos princípios e aos valores desse rei e vivem. Já nos nossos dias, esses valores em sua conduta diária, porque esses valores fazem parte do seu caráter, que vai reproduzir a sua conduta. Os olhos iluminados da fé conseguem enxergar na vida das pessoas que vivem submissos a esse reino, que de fato eles vivem caminhando sobre a direção dos princípios e valores desse reino, ou desse rei, Eles devem viver, porque onde quer que exista um lugar onde um cristão que de fato tenha um compromisso de viver sob os princípios e valores desse rei, ele vive submisso à autoridade desse rei, o Senhor Jesus Cristo, em sua vida, pois tais pessoas são seus súditos aqui na terra, mas já vivem governados pelos valores, princípios estabelecidos por esse rei, que governam o céu. Por isso a nossa caminhada cristã aqui na terra, ela é demarcada pelos princípios e valores da palavra de Deus. Pois são os princípios e os valores que o rei estabeleceu para todos os seus súditos, para todos aqueles que querem viver submissos à sua vontade. Não quer, não tem problema. Mas se alguém quer ser meu discípulo, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Morra para si mesmo, morra para a sua vontade, aceite a minha vontade e permita que a minha vontade impere sobre a sua vida e assim me deixe reinar através de você. Virá ainda um dia em que esse reino será estabelecido em sua total amplitude aqui na terra, com todos os seus recursos, com todo o seu poder, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória e com toda a sua autoridade. Mas enquanto esse dia não acontece, o Senhor Jesus reina na minha vida e na vida daquelas pessoas que com Ele querem ter um compromisso diário, constante e permanente
de um relacionamento onde Ele reina e governa a nossa vida através da sua palavra, através dos seus ensinos, através dos seus princípios, através dos seus valores entendidos, compreendidos e aplicados em nosso dia a dia. É dentro desse contexto que o texto que nós lemos se encontra. Essa oração que Jesus nos ensina, né, que talvez seja a mais conhecida e citada das orações, né, embora ela não tenha sido transcrita para que tenha o objetivo de se transformar em uma reza, de ser repetitiva ou de ser repetida como algo que tenha algum poder místico. Nós lemos isso, por exemplo, no capítulo 6 que nós estamos, da oração do Pai Nosso, capítulo 6, versículo 7, onde o Senhor Jesus fala que nós não devemos usar de repetições. Não é muita repetição, não é o fato de repetirmos uma oração que vai nos levar a sermos atendidos. Essa oração é uma oração que nós chamamos de uma oração modelo, e não uma oração padrão. É modelo no seu sentido, em como nós devemos aplicar as nossas orações diante de Deus. E esse fato, esse modelo, nos ensina no seguinte aspecto, né? Essa oração modelo de Jesus, ela está dividida em 7 petições, que estão subdivididas em 2 grupos. As 3 primeiras orações dizem respeito ao rei e a sua honra, o seu reino e a sua honra. As outras 4 últimas dizem respeito às necessidades desse reino. Ou seja, o modelo, a ideia que Jesus nos apresenta, é que nós precisamos ter em mente que os princípios, os valores do rei e do seu reino devem vir antes das nossas necessidades. E por isso ele começa com a oração que nós damos como princípio, né? O título da nosso sermão de hoje: venha o teu reino. Essa deve ser a oração de todo cristão. Todo cristão deve, de fato, almejar que o reino de Deus venha todos os dias implantado no coração das pessoas com quem nós temos contato, até o dia em que esse reino seja implantado de forma plena e completa, visível, palpável, dentro do nosso contexto social. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos, como cristãos, almejar que esse reino alcance o maior número de pessoas possíveis, para que, mesmo sendo estabelecido no coração de uma pessoa, transforme aquela pessoa em um cidadão do reino e ela seja governada pelos princípios e valores desse reino, e em consequência disso a nossa sociedade é modificada para melhor, de pessoa para pessoa. Porque do mesmo jeito que nós melhoramos as pessoas, melhorando uma a uma, nós também conseguimos enxergar que os corruptos no mundo se proliferam uma a uma. As pessoas são mudadas e são moldadas para a corrupção todos os dias, uma a uma. Ninguém nasce corrupto. Elas vão sendo corrompidas. Ninguém nasce santo. Elas vão sendo santificadas. Ninguém nasce ordeiro. Nós vamos sendo ordenados a vivermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e ao permitirmos que esses ensinos moldem o nosso caráter, nós somos moldados a sermos cidadãos do reino dos céus, em todas as nossas práticas e condutas. Vamos, pelo título da nossa meditação, pensarmos, portanto, na segunda oração, que é: venha o teu reino. Para que possamos fazer essa oração de forma honesta, autêntica, e não apenas por religiosidade, ou para os outros verem ou ouvirem, nós precisamos, primeiro, no verso 33 do capítulo 6, que os interesses e direitos do rei caracterizem nossas prioridades de vida. Mateus 6,33, o Senhor Jesus diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vocês terão acrescentadas. Nossa visão de vida deve integrar-se a esses interesses e direitos, a começar pelas nossas petições, onde as nossas necessidades e pedidos, na maioria das vezes, aparecem em primeiro lugar.
Quando nós vamos abrir um diálogo ou uma conversa com Deus que nós chamamos de oração, seja ela de forma particular no nosso dia a dia, ou seja ela de forma congregacional com os nossos irmãos, ou de forma pública entre pessoas, geralmente a gente começa a nossa oração pedindo. Nesse sentido, nós somos muito pidão. Nós temos necessidades mil. E Deus não está preocupado com isso. Ele sabe que nós temos necessidades. E, muito pelo contrário do que nós imaginamos, Ele está pronto, Ele está perto de atender às nossas necessidades, mesmo que nós não as peçamos. Mas é Ele quem solicitou que nós peçamos. É Ele quem nos orienta. Sejam conhecidos diante de Deus todas as vossas necessidades. Tudo aquilo que preocupa vocês, através da oração, através das súplicas. Então é Ele quem diz para a gente orar e pedir aquilo que nós precisamos. Ele vai nos atender, mas a orientação que Ele nos dá é que antes de nós fazermos as nossas petições, que Ele já sabe quais são, nós devemos pensar em prioridade, em primeiro lugar, no seu reino, nos interesses do seu reino e nas coisas que envolvem o seu reino. Por isso a primeira oração de Jesus é: venha o teu reino. Podemos e devemos dizer ao Senhor quais são as nossas necessidades através de oração. Ele espera isso. Porém, não devemos nos esquecer que o nosso rei e a sua causa, o reino, pertencem às nossas prioridades da nossa existência, da nossa vida. A nossa vida deve ser pautada em fazer com que o reino de Deus seja engrandecido, seja conhecido, seja implantado no coração dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos patrícios e do mundo. Portanto, tudo que somos ou viemos a ser, tudo que temos ou viemos a ter, deve ser ordenado, deve ser orientado, buscando sempre a apresentação do nosso rei e a expansão do seu reino na terra. Através da pregação do evangelho da graça de Deus, para que o nosso país amado, o Brasil, e o mundo, possa de fato ser uma nação abençoada e feliz, como nos diz o Salmo 144, versículo 15. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A segunda coisa que nós precisamos está em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, que os princípios e valores do rei caracterizem nossa conduta de vida. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, o Senhor Jesus que nós somos luz, e que todos devem observar em nós a nossa luz, que brilha, e ao observar essa nossa conduta, que é uma luz, a luz que vem de Deus, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Essa outra visão de vida deve caracterizar-nos, a começar em minha própria pessoa, em meu próprio ser, como discípulo, como missionário, como súdito desse rei, né? Demonstrando esses princípios e valores, como é de fato fazer parte desse reino. Nós demonstramos que pertencemos ao reino de Deus quando nós vivemos os seus princípios e os seus valores e permitimos que esses princípios e valores governem a nossa vida de tal forma que a nossa conduta brilhe à luz de Jesus. Pois os princípios dele nada menos são do que o seu caráter que brilha. Nossa conduta ética cristã deve ser nossa maior apresentação como cristãos e não nossas vestes, nossos cabelos, nossas formas exteriores, que até podem ser importantes, mas que não são essenciais, porque podem ser apenas tão somente de aparência. Eu posso falar muito bonito e viver uma vida completamente errada. Eu posso trajar-me muito bem e viver uma vida completamente devassa. Eu posso ter uma conduta religiosa aparentemente
esplendorosa. E no dia a dia não sei nada daquilo. Agora, quando os princípios e os valores do rei são parte integrante da minha conduta de vida, onde quer que eu me encontre, eu vivo esses valores e todos que estão à minha volta os observam na minha pessoa. Pois é a demonstração de um caráter íntegro que leva as pessoas que nos cercam a almejar também fazer parte desse reino. E sei como nós somos, né? Caminharmos como nós somos, aprender como nós somos, através da pregação do Evangelho, para que o nosso país amado, o Brasil e o mundo, possa de fato ser uma nação abençoada e abençoadora. Nós precisamos permitir que os princípios e valores desse reino façam parte da nossa conduta de vida. A terceira coisa que nós enxergamos, que nós precisamos ter, está em Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Né? Que as aspirações e almejos do rei caracterizem nossa esperança de vida. Mateus 6,10 é o verso, o tema da nossa meditação. Venha teu reino. Essa outra visão de vida deve caracterizar-nos hoje, agora, neste exato momento, pois o reino de Deus já veio para nós. Mas o rei continua sendo rejeitado pela grande maioria do nosso povo brasileiro e do mundo. E enquanto o rei continuar sendo rejeitado, o seu reino não pode ser implantado no coração das pessoas, e não sendo implantado no coração das pessoas, nós não podemos ser uma nação abençoada e abençoadora. Pois o Deus das Escrituras é a fonte, ele é a origem de todas as bênçãos. Por isso ele ainda não pode ou não pôde ser implantado publicamente de forma visível. Mas isso ocorrerá um dia no futuro. E esse dia glorioso, porém, deve fazer parte dos nossos maiores anseios e sonhos agora, hoje. Eu devo almejar que esse reino seja implantado hoje, porque mesmo que ele não seja implantado de forma visível, dentro da nossa nação, dentro do nosso globo terrestre, eu almejo que ele seja, de fato, visto na vida das pessoas com quem eu me relaciono, sendo implantado através da aceitação do rei como senhor da vida de alguém. Pois ele é, para nós, hoje, o rei. E se ele é o rei, eu devo almejar que ele seja conhecido dos meus concidadãos, dos meus patriotas, das pessoas que envolvem a minha vida e das pessoas que estão fora do meu patamar de alcance. E por isso a igreja é uma igreja que nós chamamos de uma igreja missionária. Nós temos o privilégio e a responsabilidade de anunciar Jesus Cristo, o Rei, nos 4 cantos do nosso planeta, através dos nossos missionários. Por isso a igreja sustenta missionários nos 4 cantos do planeta. Porque nós precisamos propagar a vinda desse rei, ainda que não seja o seu reino implantado de forma física, mas que ele seja implantado de forma espiritual na vida das pessoas. E isso tem acontecido na vida de muitas pessoas todos os dias, que se integram ao reino de Deus ao aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e permitir que os seus princípios e valores passem através daquele dia, nortear o seu caráter e a sua conduta, fazendo de forma visível com que todos enxerguem que ele de fato é um súdito, é um discípulo desse rei e desse reino que foi implantado no seu coração. Essa é uma verdade na minha vida e na vida de todo cristão. Por isso, enquanto vivemos em um mundo onde Satanás reina na qualidade de príncipe deste mundo, Jesus disse isso em João capítulo 12, versículo 31, que o Satanás, o inimigo da nossa alma, ele é o reino do mundo, não do planeta, mas desse sistema político, religioso, social, no qual nós estamos inseridos como mundo, como planeta, que insiste em viver uma religiosidade sem Deus.
Uma religiosidade que não resolve o problema. O camarada é religioso, tem a sua religião, segue a fio a sua religião, mas não tem nenhuma convicção de vida eterna. Não é ainda súdito do rei. Não foi integrado ainda no reino do rei. Não vive submisso aos princípios e os valores do rei, mesmo que tenha uma religião. A honra do verdadeiro rei tem sido privada, e pisada por muitos que continuam dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. As pessoas não querem aceitar Jesus como Salvador, na grande maioria das vezes, porque não querem se submeter aos seus princípios. Querem viver ao seu bel prazer. Querem apenas e tão somente viver submisso a uma religião que não lhes denote nenhuma mudança, nenhuma transformação, nenhum compromisso de vida nova pautada sobre nenhum princípio. Então, se você vive assim, e se você tem uma religião assim, e você acha que a sua religião está bom, louvado seja Deus, viva assim. Mas se você tem ambições espirituais e entende que precisa de algo mais do que uma religião, você precisa de um compromisso real, autêntico, honesto e sincero com o Rei, que é Jesus Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador da sua vida e permitindo que através da sua palavra Ele norteie a sua vida de dentro para fora, do seu caráter para a sua conduta de uma vida nova e transformada pela graça e pelo poder de Deus. Isso não pode deixar-nos como cristãos indiferentes diante dessa condição. Nós queremos que de fato o Brasil seja um país amado, como é, mas um país abençoado e abençoador, aonde o nosso rei de fato é Jesus. Quem governa de fato é Jesus. E por isso a nossa oração deve ser a mesma oração que João impetra em Apocalipse capítulo 20, versículos 22 e 23, onde ele diz: vem, Senhor Jesus, instaura o seu reino, vem instaurar o seu reino, venha reinar, venha caminhar entre nós, vivendo a princípio no coração dos nossos irmãos, dos nossos patrícios, dos nossos parentes, dos nossos amigos, e lá na frente, quando o seu reino for de fato impetrado de forma física, que nós possamos caminharmos com o Senhor como seus súditos, já vivendo os seus princípios e os seus valores. E não existe nenhuma forma de expressarmos mais esse amor pela vida do Senhor, pela volta do Senhor, pela implantação do seu reino, do que sintetizarmos a pregação do Evangelho, da graça de Deus, para que o nosso país seja de fato um país não apenas tão somente religioso, mas um país de fato cristão. Um país de fato onde o Senhor Jesus Cristo reina no coração dos nossos concidadãos, do nosso governo, dos nossos governantes e dos nossos governados. Para que o nosso país amado e o mundo possa ser de fato uma nação abençoada, abençoadora e feliz. Não tem outro jeito. Esse reino eterno e futuro será demarcado por justiça, amor e paz, como nunca visto na nossa civilização humana. Pois nosso velho mundo se encherá, de acordo com Abacuque capítulo 2, versículo 14, da glória de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo reinará, e Ele é a glória de Deus. Ele vai reinar aqui em vida, fisicamente, com os seus súditos. Contudo, as Escrituras nos esclarecem que esse reino só virá para aqueles que quiserem estar nele, entrar nele, serem parte integrante desse reino, sendo súdito. Portanto, é o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 15, que nos faz o seguinte convite: arrependendo-se dos seus pecados, aceitando o Senhor Jesus Cristo, o Rei, como seu Salvador e Senhor, integrem-se nesse reino. Para fazer parte desse reino, eu preciso de passar por esse processo que a Bíblia chama de conversão, mudança
de rota, mudança de vida, mudança de atitude. Isso é possível mediante arrependimento e fé. Reconhecer que sou um pecador perdido, e reconhecendo que sou pecador perdido, reconhecer que o plano de redenção de Deus repousa sobre a pessoa de Jesus. Jesus é o remédio de Deus para o meu problema, para o meu pecado, para a minha conduta, para a minha vida. Eu aceito esse remédio pela fé. E a partir desse momento, o Senhor Jesus sendo entronizado no meu coração, Ele passa a reinar no meu coração, passa a transformar o meu caráter no meu coração, e esse meu caráter vai afluir para uma conduta cristã, uma conduta honesta, uma conduta que de fato os princípios e os valores do Rei são vistos por todos que caminham comigo. Que as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas vestimentas são ordenadas, são governadas, são dirigidas pelos princípios e valores que governam o meu coração. Eu não preciso de ninguém ficar me vigiando para ser o que eu sou. Porque eu já tenho dentro de mim aquilo que norteia a minha conduta. O Rei que reina no trono dele, que é o meu coração. E através de mim, ele continua alcançando outras pessoas e fazendo com que o seu reino seja implantado no coração de outras pessoas. Foi assim comigo. Alguém também me falou desse reino. Alguém também me falou desse rei. E eu aceitei. Eu aceitei como meu Salvador e Senhor. E a partir desse momento, Ele vem reinando no meu coração. Não sou perfeito ainda. Mas caminho, como dissemos na quarta-feira passada, em uma progressão. Almejando o dia em que o reino de Deus seja implantado de forma plena, completa e visível. E eu estarei lá com esse que é o meu rei. E a pergunta que fica é, você também quer fazer parte desse reino? Você também quer ser um súdito do rei? O que é que você precisa fazer? Reconhecer que é um pecador perdido, aceitar Jesus Cristo, o Rei, como seu Salvador e Senhor, e pedir para que Ele reine no seu coração, por fé. E Ele, através da graça, vai introduzir os princípios e valores do seu coração, para que você possa ser, a partir de então, norteado por esses princípios e valores. É assim que funciona. Simples, mas funciona. E a nossa oração é que você possa entender essa verdade. Simples. Você não precisa fazer parte de uma igreja. Se puder fazer, ótimo, é muito bom. Eu duvido que a igreja vai ensinar alguma coisa que não seja boa. Seja ela qual for. Vai ensinar valores bons. Mas o que nós precisamos de fato é ter Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, para que de fato nós possamos ser os brasileiros abençoados e abençoadores como pessoa e como nação. E a nação brasileira é feita de brasileiros como eu e você. Que Deus possa falar ao seu coração e que você possa assim também almejar fazer parte desse reino, aceitando aquele que é o Rei no seu coração e caminharmos juntos, vivendo e ostentando apenas tão somente os valores e os princípios desse reino, permitindo que o Rei e a sua vontade impere em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez elevamos nosso pensamento ao Senhor. Mais uma vez a nossa oração de gratidão, porque o Senhor nos dá a liberdade e o privilégio de abrirmos a sua palavra e meditarmos nela, a despeito de todas as nossas falhas e imperfeições, na sua palavra viva como é, fala conosco, nos orienta, nos ensina. Eu tenho plena convicção de que neste momento o seu Espírito está falando aos corações dos meus ouvintes, e segundo a sua própria palavra, a orientação do Senhor Jesus, orientando cada um a respeito da verdade, da justiça e do juízo, fazendo com que cada um entenda a sua real responsabilidade diante do Senhor. E a nossa oração é que cada um seja convencido pelo Senhor a de fato te aceitar como Rei, a de fato permitir que a sua vontade implemente no seu coração os seus princípios, os seus valores, para que de fato nós possamos sermos brasileiros abençoados e abençoadores em uma nação abençoada e abençoadora.
Nós pedimos que o Senhor possa abençoar cada um dos que estão nos ouvindo. De uma forma específica e especial, colocamos nas suas mãos a vida daqueles que porventura possam estar enfermos, internados em algum hospital, aqui do nosso município, e colocamos nas tuas mãos a vida do Amauri, nesse momento, nosso vizinho, do Adriano, nosso amigo, que se encontram internados por conta da Covid, que a sua graça maravilhosa possa ser com eles neste momento, orientando os médicos, orientando e abençoando as medicações, para que tudo possa convergir para o bem-estar desses e todos os nossos amados, quer nós conheçamos, quer não, fruto de alguma família que nesse momento sofre esta pandemia, que a sua graça possa ser com eles e que eles possam ser restabelecidos segundo a sua boa vontade, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um dia, uma noite restante abençoada na sua presença, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Temos colocado diante de vocês aí a condição de você podendo nos assistir ao vivo. Temos aí, não sabemos como será, mas nessa semana nós teremos aí a conversa com os nossos líderes, né, municipais e estaduais. Muito provavelmente, talvez no próximo final de semana, nós já tenhamos restabelecido novamente os nossos cultos presenciais, com todas as restrições, é claro, com um número reduzido. Se assim for, estaremos transmitindo o nosso culto ao vivo. Se não for, transmitiremos a nossa mensagem ao vivo. Você não podendo assistir ao vivo, você tem a oportunidade de assisti-la, de participar, de ouvi-la, né? E de compartilhar essa mensagem através do nosso canal no YouTube, né? Igreja Batista Graciense. E você assistindo, gostando, dá lá o seu joinha, nos ajuda para que possamos assim estar nos entendendo e aplicando esses valores aí no nosso dia a dia. Se tiver alguma questão que você quiser perguntar, alguma orientação, ou até mesmo alguma crítica que você quiser fazer, fique à vontade. Estamos aqui com os nossos corações abertos para ouvir e ouvindo aplicar aquilo que aprendemos para os nossos valores. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Boa noite.